Quando o amor se torna uma prisão da alma. Relato profundo de Márcia Dutra, cartomante e das mensagens que chegam de onde os olhos não veem. Ela entrou com passos contidos, mas o olhar gritava. Trazia perfume caro, postura elegante. Mas a dor, aquela dor silenciosa, era mais forte que qualquer aparência. Márcia, eu sei que ele não é meu, mas por que eu não consigo soltá-lo? Por que dói tanto quando ele some? Ela disse se chamar Lorena. Mas alguns nomes nessas histórias são apenas véus, disfarces para proteger o que ainda sangra por dentro. Eu pedi que ela tocasse as cartas, e quando embaralhei, os símbolos começaram a falar. A cruz, o chicote, o coração, a âncora, a cegonha. E junto com eles, senti as portas de uma outra vida se abrirem. Lorena o conhecia de antes, de uma existência antiga. Ali, eles também se encontraram, mas não terminou bem. Ela, naquela vida passada, era uma mulher presa a um casamento imposto. Ele era um amor proibido que prometia mundos, mas nunca sustentava. E a esposa dele hoje? Sim, estava lá também. Naquela vida, era irmã de Lorena. As três almas já haviam dançado esse triângulo antes, com dor, ciúme, orgulho e um desfecho que deixou feridas abertas. Na última cena daquela vida antiga, ninguém venceu. Só restaram ruínas emocionais. E agora aqui, nesta vida, tudo se repetia, mas com uma nova chance. A chance de curar, de escolher diferente. Conforme as cartas caíam, os conselhos espirituais surgiam. Não como respostas prontas, mas como espelhos, revelando o que estava escondido. O livro apareceu. Era hora de se reencontrar. Voltar a estudar, a aprender a se lembrar da própria essência. A estrela e o sol brilharam em seguida. Clareza, renovação, cura, mas só viria com a verdade. Lorena, você está tentando provar que merece um amor, que nem sabe amar. Você busca fora o que só pode encontrar dentro. Ela ouviu, sentiu, chorou, mas decidiu seguir. Ela começou a aplicar cada conselho, fez os banhos, as orações, o corte energético, se afastou dos contatos noturnos, abriu espaço e, com o tempo, algo começou a mudar dentro dela. Enquanto isso, as cartas me mostravam o outro lado. O homem, preso, dividido, não por amor, mas por medo. Medo de perder o conforto, medo da solidão, medo de ser esquecido. Ele, naquela vida antiga, partiu sem nunca escolher. E agora, estava prestes a repetir o mesmo erro. As cartas mostravam, ele gostava do jogo, do ego massageado, de se sentir disputado. Mas quem quer ser centro do mundo costuma terminar sozinho em seu próprio universo vazio. E a esposa? A serpente caiu com a torre. Não era vilã, era ferida. Naquela outra vida, ela tinha reagido com fúria. Agora voltava para resolver. Mas o orgulho ainda falava alto. Ela sabia, sempre soube. Mas ficou, não por amor, mas por medo de perder, por apego, por controle. E isso a transformou numa sombra de si mesma. Silêncios duros, olhares gelados e noites em que o travesseiro escutava tudo o que ela nunca disse. Lorena aos poucos se libertava. Voltava a estudar, a se olhar com mais verdade, a entender que o verdadeiro laço não era com ele, mas com a própria dor não curada. E quando ela se soltou, ele voltou. Tentou, mas ela já não era a mesma. E pela primeira vez, ela não quis mais. Lorena reencontrou o amor, mas não qualquer amor, um que veio com respeito, com presença, com entrega. Ela sorriu e disse: Hoje eu durmo em paz, não com medo de perder, mas com gratidão por ter me encontrado. A esposa também mudou. As cartas mostraram o navio e o jardim. Ela partiu, não por vingança, mas por exaustão e maturidade. Reconstruiu a vida com calma. Voltou a trabalhar, a estudar, a sorrir. Não precisava mais controlar nada. E no fundo, nunca quis perder a si mesma de novo. E ele, a foice apareceu. Fim de ciclo, um corte inevitável. Ele tentou recomeçar com outra mulher parecida com Lorena. Mas os mesmos padrões voltaram, porque quem não cura repete. E um dia ele entendeu. Não era sobre as mulheres, era sobre o vazio que ele carregava. E os filhos? Ah, os filhos sentem tudo, mesmo quando ninguém fala nada. Mas toda alma que nasce em uma casa onde o amor está em guerra vem com uma missão. Eles observaram. E cada um, à sua maneira, decidiu o que queria repetir e o que não queria jamais. No fim, Lorena hoje é luz, casada, com filhos com brilho nos olhos e alma em paz. A esposa, inteira, independente, sem culpa. O homem talvez ainda em busca, ou talvez já tenha começado a entender. Você pode estar se perguntando: essa história aconteceu mesmo? Algumas coisas a gente não precisa afirmar, basta sentir. Porque se você se viu nessa história, talvez sua alma esteja pronta. Pronta para romper os fios invisíveis que te prendem. Pronta para escolher diferente. Pronta para se libertar. Eu sou Márcia Dutra, cartomante. E eu sei, os elos do passado só se repetem.
até que a alma aprenda a se libertar de verdade.